sobre saúde dos olhos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, distúrbios de visão atingem aproximadamente 50 milhões de brasileiros. 60% desses casos são de cegueira e deficiência visual. E você sabia que já existe até a síndrome da visão relacionada a computadores, celular e tablets? Seja por trabalho ou por diversão, cada vez mais sentimos necessidade de estarmos conectados. Ao vivo, eu recebo a oftalmologista, doutora Denise Barroso, para conversar sobre essa síndrome e também outros problemas que comprometem a visão diante do uso constante das tecnologias. Bom dia, doutora Denise. Obrigada pela presença aqui no Sergipe no Ar, começando a semana com a gente falando sobre saúde, com esse dado preocupante. Aumenta-se o uso da tecnologia, aumenta-se, então, os problemas de saúde ocular e também essa síndrome. O que é essa síndrome, doutora? Bom dia. Essa síndrome, bom dia. Essa síndrome visual do computador, né, é uma síndrome já descrita há muito tempo, há quase 20 anos, e começou a se perceber com o uso mesmo da tecnologia. Hoje em dia não vai mais para computador, vai para todos esses tablets, iPhone. Se estendeu, então, Se estendeu. Então, a pessoa sentiu intensa fadiga, dores de cabeça, dores oculares, hiperemia, o olho vermelho, né? Visão embaçada, dificuldade de focar para algumas distâncias. Por exemplo, eu foco no computador, quando eu olho para tal lugar, está embaçado ou para perto. Então, mais ou menos isso. E bastante olho seco. Então sentiu. Um dos sintomas fortes, então, é o ressecamento, o olho seco, não tem lubrificação. Porque você diminui o piscar por causa do nível de atenção. Então, você diminui o piscar e isso faz com que todos os aspectos de olho seco, que vão desde dor, a diminuição da visão, né? Bastante preocupante mesmo. E essa síndrome, como a doutora falou, existe há mais de 20 anos, porém, era só com quem trabalhava em frente ao computador. Hoje, como para muita gente, o computador é o próprio aparelho celular ou tablet, essa síndrome também se estende para essas pessoas que utilizam esses equipamentos. Agora, qual é a quantidade de horas ideal que se deve passar em frente ao computador? E quem precisa trabalhar em frente ao computador, como faz? Eu andei lendo, eu vi que a pessoa tem que sair um pouquinho e voltar a isso. Sim. Porque assim, eles usam, nos Estados Unidos, eles são bem práticos, 20, 20, 20. O que é isso? A cada 20 minutos, você parar 20 segundos e olhar acima de 6 metros. Né? Então, assim, a gente tem algumas regrinhas, porque vai depender da necessidade e das possibilidades de sair e retornar no trabalho. Mas, assim, é importante que o empresário, o empregador e o empregado, eles achem isso importante, porque diminui e aumenta o rendimento. Então, ou a cada 20 minutos, você para 20 segundos, o olho entende como infinito, que ele não usa o sistema muscular para dar fadiga acima de 6 metros. Então, ou você tem que olhar alguma coisa acima de 6 metros. Horizonte, abrir a janela, dar aquela arejada. Então, ou a cada hora 5 minutos. Né? Porque então, aí a visão já dá aquela parecida também. Cada hora 5 minutos, eu acho mais plausível, né? Ou a cada 20 minutos, repito, 20 segundos. E tem outras coisas muito importantes para quem trabalha. Às vezes não pode parar. Trabalha no computador, editor, um monte de gente que trabalha no computador. Então, tem algumas coisas desde o uso da tecnologia do próprio computador, que é o quê? O brilho da tela do computador, você tem que deixar adequada e tem regras para isso. A altura do computador, que tem que ficar abaixo da linha dos olhos, a metade da tela. Se você usa óculos de proteção ou não, né? Se você está numa sala que forme brilho na tela, então você tem que diminuir o máximo possível a interferência do ambiente na tela. Qual deve ser a luz adequada? Faz mal usar no quarto escuro, que adolescente adora? Faz sim. Ela aumenta esses sintomas e aí prejudica o rendimento da pessoa. Né? Então, assim, eles pedem um dimerizador para você deixar em meia luz, né? Igual diminuir um pouco o brilho da tela. Então, são artifícios que vão diminuindo mesmo as possibilidades dessa síndrome. Então, é muito importante essas dicas, essas orientações, seguir realmente para até prevenir problemas. Porque, olha, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de 70% a 90% da população mundial apresenta desconfortos visuais durante o dia. E estudos apontam também que cerca de 90% de pessoas que usam o computador pelo menos 3 vezes por dia sofrem de algum tipo de problema. Então, o ideal é procurar um oftalmologista quando sentir uma ardência, um incômodo, visão embaçada, olhos secos são os principais sintomas. Sim, e a visão borrada. Porque assim, a gente percebe isso na clínica,
né? Nas pessoas, às vezes 0,25, a gente dizia, não, você não precisa, você tem um grau muito pouquinho. Mas os estudos mais recentes, eles apontam que uma diferença em quem não usa, que tem 0,25, e quem, na verdade, tem e está desajustado o grau, os sintomas são muito mais frequentes. Então, assim, essa coisa da imagem ser trocada o tempo inteiro, daquela imagem remeter uma informação, daquela função de olhar no computador não ser a única que você está fazendo. Porque você digita uma coisa no computador, conversa com alguém, resolve alguma coisa papelada. Então, esses multifocos, né, eles exigem um trabalho cérebro-visual muito grande. Então, essa faltazinha de grau adequado, ele é responsável realmente por muito sintoma ocular. Então, o primeiro ponto de partida é prevenir, fazer essas orientações, trabalhar com o computador mais numa dimensão mais baixa que os olhos, todas essas orientações que a doutora Denise já falou. Mas se de repente você já está com algum sintoma, o ideal é procurar um oftalmologista, porque esse problema pode se agravar. Porque os hábitos geralmente é difícil das pessoas mudarem, o que pode fazer se adequar ou procurar remediar quando já existe o problema. Sim, porque isso interfere claramente não só na qualidade de trabalho, de vida, mas na qualidade de trabalho mesmo, no rendimento. Então, se a gente fala de adolescente, de crianças, isso afeta o rendimento escolar, né? Se a gente fala de trabalhador, isso afeta o rendimento do trabalhador. Então, assim, e a qualidade de vida, que é o mais importante hoje em dia. Então, assim, você começa a chegar no fim do dia e dizer, ai, meus olhos estão doendo, isso. Muda até o humor. Até dor de cabeça, né? Dá muita cefaleia. É um dos primeiros sintomas, é cefaleia. E aí, muitos chegam no consultório, Tamires, e falam, ai, doutora, fala para ele não usar o computador. Na verdade, todas as plataformas hoje em dia da educação é computador, né? Então, nossos filhos estudam no computador, nossos filhos se relacionam pelo computador. Computador, eu falo toda a forma de celular, essas coisas. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não vai retroceder. É um processo irreversível. Então, precisa ser educado né? Para usar. E não para não usar. Por exemplo, o uso de lubrificantes. Era uma coisa que a gente não prescrevia muito para a criança. Hoje em dia a gente vê que como diminui o piscar, pelo menos em metade do número de piscar por minuto, então essas crianças estão desenvolvendo síndrome de olho seco. Nossa, então e aí resolve estão precisando do colírio. Estão precisando. Tem umas que ficam no game, nessas coisas que não pode piscar, porque senão você perde o segundo de fazer alguma coisa. E você vê com dor, com irritabilidade. E tem que educar. Antes de fazer isso, colocar uma boa lágrima artificial para você não sentir isso. E o detalhe agora que a gente está falando aqui sobre óleos secos, os lubrificantes também, os colírios, tem que ser medicado pelo oftalmologista. Não pode ir lá na farmácia e escolher qualquer colírio, porque pode comprometer também, né? Com certeza. Excelente informação para o público. Vocês sempre pontuais em prevenção. Colírio não é uma brincadeira, né? A gente fala, uma gotinha desse colírio que Tamires usou, que minha vizinha usou, que alguém usou, clareou, não. Resolveu. E tem até as lágrimas artificiais, ela tem de vários espectros, porque ela vai agir exatamente na deficiência. Porque não é só de água, né? A lágrima é composta de água, gordura, muco e várias outras coisas. E cada um tem deficiência, cada doença dá uma deficiência numa parte delas. Então, assim, tem muito... e evitar achar que é lágrima e não é, né? Então, um colírio não é só um colírio, tem vários aspectos e vários tipos de colírio adequado para cada tipo de situação. Mesmo sendo alguns comercializados, serve para todo mundo. De repente, o que está gerando o olho seco, o problema, a vermelhidão até nos olhos, em você pode não ser o mesmo motivo que leva em outra pessoa. Então, por isso que o colírio também deve ser indicado por uma oftalmologista, né, doutora Denise? Sim. Muito importante, então, esse alerta. A gente agradece a sua presença aqui, doutora Denise Barroso, que é conceito, é referência em oftalmologia no estado de Sergipe. A gente agradece a sua presença, um ótimo dia. Nós que agradecemos, parabéns. Obrigada, bom dia. Bom dia.